Bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, que alcance teu coração. Amém? Acabamos de cantar essa canção que para mim, ela é uma oração, né? Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade e aprimorar cada vez mais a transformação de Cristo no meu coração, na minha vida. Às vezes nós cantamos algumas canções e a gente talvez não presta atenção naquilo que nós estamos cantando. Mas isso é uma verdade que precisa ser colocada em prática sobre o nosso coração. Então, já é um alerta para o nosso coração, para o nosso entendimento que precisamos ter um compromisso, não somente com a palavra de Deus, mas com o próprio Deus, que é o dom da palavra, que é o dom da verdade. Amém? Hoje nós estamos num dia especial, dia de votação. Alguns já votaram, outros ainda vão votar depois daqui. Eu já tive a oportunidade de votar, agora pela manhã, e meio que foi coisa de votação assim, para quem nasceu, cresceu na mesma cidade, né? Nós votamos aqui em Sumaré, uma cidade próxima aqui, e é meio que um tempo nostálgico, né? Que eu entrei na sala de aula onde eu estudei com meus 6, 8, 10 anos. E é interessante que a escola onde nós vamos votar, ela é uma escola bem assim, desafiadora, né, para as crianças, né, porque ela é cheia de rampa, né? Ela tem umas 5, 6 rampas, né? Aí eu falava com a Monique, né? Aqui eu corri, já cortei meu dedão aqui tantas vezes, né? Já pulei, já fiz. As professoras, quando chegava a hora do recreio, né, do intervalo, ficavam desesperados. Por quê? Imagina, um monte de criança de 10, 8, 9 anos correndo naquelas rampas, né? Então, ali eu já capotei bastante, né? Mas eu sempre fui amortecido, né? Então, não tinha problema de hematoma depois, né? Então, graças a Deus por isso. E também as canções aqui que foram cantadas, né? A cada dia, eu lembro que eu fui na comunidade Carisma, foi feita a gravação do CD e DVD, eu estava lá, eu tinha meus 16, 17 anos, e eu me lembro que eu estava lá na frente pulando, a cada dia eu quero viver, eu quero aquela coisa toda, todo mundo lá se abraçando, não existia esse negócio que nós vivemos hoje, né? Então, era um barracão que eles foram gravar o CD, e eu comecei a me lembrar disso e relembrar as canções que nós estávamos cantando, né? Cada dia eu vou viver, eu quero viver, e isso foi construindo, edificando algo dentro do meu coração. Quando nós falamos a palavra edificar, ela vem da construção, da área de construção, que você edifica algo, né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que, através da nossa história, através do que nós estamos vivendo, é edificado algo sobre os nossos corações. E tudo precisa ser edificado na base de Jesus. E eu me lembro que aquele dia nós fomos para São Paulo, alugamos uma van, eu, meu primo, nós fomos para lá, depois voltamos, eu tive que dormir na casa da minha tia, dormir no chão, mas eu estava todo quebrado, mas eu estava alegre. Eu estava renovado. E aquilo foi algo que marcou a minha adolescência e depois foi alinhando algumas coisas no meu coração e traçando algumas coisas que eu tinha certeza de um ministério. E conforme nós estamos trabalhando esse mês, nós estamos falando sobre um coração missional, trazer essa consciência para o nosso entendimento. E hoje nós vamos falar sobre a agenda para uma missão urbana. E durante alguns anos atrás, quando nós estávamos no campo missionário, trabalhando, treinando equipes, eu tive o privilégio de falar sobre isso, sobre esse tema de missão urbana, né? Nós olharmos para a cidade, nós olharmos para as necessidades da cidade, e o termo missão urbana, ele começa a ser ouvido assim quando vamos dizer assim, alguns elementos da cidade começam a se destacar mais, né? E começa a ver a cidade alcançar esses corações, né? Alcançar aquele povo que está dentro da cidade. Por exemplo, antigamente tinha aqui os skatistas, tinha os roqueiros, né? Tem um evento, muitos anos, algum tempo atrás, hoje não deve ter mais, mas ali em Valinhos tinha eu não sei o nome da praça, mas essa praça, ela ficava cheia de gente e era
né, skatista, roqueiro, várias coisas urbanas, né, que a gente vê por aí. E foi uma noite que é onde nós traçamos algumas metas, fizemos alguns evangelismos. E é interessante você entrar nesses ambientes e apresentar Jesus de alguma forma. E durante esse tempo nós trabalhamos com essa missão, né, esse evangelismo criativo, de alcançar o coração do perdido, de alcançar o coração daquelas pessoas que nunca entrariam numa igreja, mas que nós estaríamos ali para falar de algo interessante. Mas estamos vivendo uma nova estação, onde Deus, através da multiforme sabedoria que Ele tem alinhado o seu propósito junto com a igreja de Cristo. É bom pararmos para pensar sobre isso, porque Deus ele tem alinhado o seu propósito durante esses dias que nós estamos vivendo. Se for gastar tempo aqui falando sobre uma agenda, eu acho que a agenda hoje, nos nossos momentos, no nosso hoje em dia, não tem mais o que esperar de uma agenda, porque toda agenda que nós fizemos durante o ano de 2020, ela saiu do nosso controle. Ela saiu dos nossos interesses, porque algo aconteceu e mexeu com as nossas estruturas, mexeu com aquilo que nós estávamos planejando. Teve gente que teve que remarcar casamento, teve gente que teve que remarcar viagens, teve gente que perdeu coisas, teve gente que perdeu vidas, famílias, porque não estava na agenda deles programado para que esse tempo pudesse estar vivendo. Hoje, se eu falar aqui com alguns de vocês vão falar assim, olha, eu tive planos, a minha agenda estava assim, e hoje não tem mais nada. Por quê? Porque houve algo diferente, a pandemia veio e acabou com isso. Mas nós vemos, quando olhamos para a Bíblia e vemos um Deus que trabalha com a história da humanidade, um Deus que trabalha com a nossa história. Então, quando eu olho esse sentido, eu vejo Deus alinhando um propósito com a igreja nesse tempo de pandemia. Por mais das dores e sofrimento que nós sofremos nesse tempo, eu vejo Deus trabalhando no nosso coração. E eu vejo Deus trabalhando na igreja. E a igreja é eu e você. Deus trabalhou na sua casa. Você que está nos ouvindo hoje, você pode estar, talvez, acompanhando esse conteúdo, mas eu tenho certeza que algo mudou dentro da sua casa, algo mudou dentro do teu coração, algo mudou dentro da sua rotina. E nós temos que entender, e devemos entender, estar atentos àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Ele está movendo nesses dias. Se eu te perguntar o que Deus está fazendo nesses dias, talvez você possa até falar aquilo que está acontecendo dentro da tua casa. Das transformações que Deus tem desafiado você a colocar em dia. Como igreja, precisamos nos alinhar à vontade de Deus. Nós gostamos de orar muito isso, né? Seja feita a tua vontade. Então, chegou o tempo, chegou a estação. E a partir deste momento, o meu convite para você, nesse tempo que nós vamos estar lendo as Escrituras, meu convite é que você abra um espaço no seu coração. Abra um espaço aí no teu coração, que está nos ouvindo em casa. Abra um espaço para que você possa entender essa nova estação. O que Deus está fazendo? O que Deus está promovendo? O que Deus está alinhando? Eu gosto dessa palavra, a gente vai ouvir muito essa palavra, alinhamento. Né? Alinhamento também tem a ver com construção. Nós falamos sobre edificar, alinhamento também tem a ver com construção. Quando você vai fazer algo, você coloca ali uma linha para que aquilo seja totalmente reto, para que não haja nenhum tipo de situação contrária. Me foge a palavra às vezes, mas faz com que tenha um alinhamento, para que tudo se encaixe no seu devido momento. E é difícil falarmos sobre abrir o nosso coração e entender esse alinhamento de Deus, porque tem coisas que Deus vai alinhando no nosso coração que a gente não quer. Tem coisas nessa pandemia que Deus falou no teu coração, que Deus pediu para que você fizesse, e você falou, não, eu não quero fazer. Estava conversando outro dia com um amigo meu, estávamos aqui na minha sala, e ele entendeu
de que ele precisava se esvaziar do coração dele. Né? A gente ouve, né, essas coisas, a gente precisa se esvaziar, tá? E ele entendeu que ele precisava se esvaziar de algumas coisas, e foi dolorido para ele. Se esvaziar de coisas que estavam tomando o tempo dele precioso com Deus. E da mesma forma, nós precisamos aprender a nos esvaziar para entender o que Deus quer alinhar para a nossa vida, para a igreja da igreja. Sem demoras, eu queria que você abrisse em 2 Reis, é o texto que nós vamos ler hoje. 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. E vamos ler a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Talvez alguns já conheçam essa história, mas durante a semana eu li bastante e entendi algumas coisas que esse texto vai trazer para nós, vai nos ensinar algo. 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Mesmo assentados, mas com reverência no seu coração, nós vamos ler aquilo que o Senhor tem para nós hoje na sua palavra. 7, 1, diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial cujo braço o rei estava apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as portas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Versículo 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? E se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para se render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às mediações do acampamento, viram que não havia ninguém, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hetitas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Porém, um deles disse: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Senhor, nós lemos aqui a tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua e usa, Senhor, para que possamos ser impactados e nos arrepender, Pai. E que o nosso fruto seja um fruto digno de glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler um relato do que estava acontecendo ali em Samaria, mas se você pegar alguns capítulos anteriores, há uma guerra naquela região. E de uma forma, Deus levanta pessoas específicas, ou Deus levanta corações disponíveis para realizar coisas impossíveis nesses tempos onde as crises aparecem, onde o caos aparece. E Deus levanta esse rapaz, Eliseu. Rapidamente, Eliseu, ele é um menino que tinha ali as suas habilidades, ele estava trabalhando para a sua família, estava tudo bem dentro da sua casa. Eliseu, para você ter uma noção, o nome dele significava Deus é a salvação. Os pais de Eliseu deram esse nome
para o seu filho, para que ele pudesse também entender qual era a sua identidade dentro da sua geração, dentro da sua história. E Eliseu significa Deus da salvação, e eu costumo trazer essa ilustração que quando a mãe ou o pai de Eliseu chamavam ele e falavam assim: Deus da salvação, vem aqui, Deus da salvação, vai na venda comprar pão. Deus da salvação, faz isso. Olha, Deus da salvação, você precisa aprender algumas coisas, você vai ter que entrar na linha. Então, a identidade de Eliseu ela foi formada porque os pais deles entenderam que ele precisava entender no seu intelecto que a vida dele era atingir as pessoas, falando, Deus é a salvação. E é nesse contexto que Elias, um outro profeta que se levanta nas cidades de Israel e ele começa a ser perseguido, e Deus assim fala, olha, você tem que fazer algumas coisas, e uma delas é achar um sucessor para você, e ele acha Eliseu. E é interessante a gente fazer um paralelo porque nós encontramos um jovem com o coração disposto a não apresentar a sua agenda para Deus, mas viver a agenda de Deus na sua vida. Se você pegar depois em 2 Reis, capítulo 19, você vai ver, em poucas versículos, como que era a vida de Eliseu. E como ele se dispôs a servir Elias e depois ser uma pessoa, um agente impactante dentro da sua geração. Mas nós vemos que há uma guerra, Israel estava passando por guerra. E é interessante que Eliseu estava ali, passando esse mesmo momento de crise, momento de caos. E Deus usa Eliseu para trazer um livramento para a nação de Israel. Tanto é que os sírios começam a tramar, a fazer planejamentos para atacar Israel, para atacar o rei. E você vê que Eliseu era uma peça importante, porque Deus falava para Eliseu, está acontecendo isso. Ele mandava falar para o rei de Israel e eles se articulavam. E de repente chega um momento onde o próprio rei da Síria fala, quem de vocês está me traindo? Quem é que está colocando, né? Quem que é o X9 da galera? Porque tudo que eu planejo dá errado. O rei de Israel já está sabendo o que está acontecendo. Quem que é o X9? Quem que está dando com a língua nos dentes? E de repente eles falam, não, Senhor, não somos ninguém daqui. Existe um profeta, existe um homem de Deus que está fazendo isso acontecer. E esse rei fica muito enfurecido e ele manda atacar ali aonde Eliseu morava, na casa dele. E é interessante a gente entender um pouco o contexto da história, que o que estava servindo ali com Eliseu, ele fica desesperado, porque ele fala assim, olha, a nossa casa está cercada de um exército, nós vamos morrer. E Eliseu, calmo, sereno, tranquilo, né? Ele fala assim, olha, Senhor, abre os olhos desse servo, desse menino, para que ele veja o que está acontecendo. E naquele momento os olhos daquele menino abrem e ele vê um outro exército, o exército de Deus, em volta deles, trabalhando. O que eu aprendo com isso é que Deus está trabalhando em nosso meio. Ele não parou. A pandemia veio, as coisas saíram do nosso controle, mas Deus continua trabalhando e é isso que nós precisamos entender no nosso coração, que Deus continua trabalhando. Os planos dele não podem ser frustrados. Eu entendi muito isso quando nós lemos no Salmo que quando nós dormimos, Deus trabalha. Teve um período na minha trajetória que eu trabalhei durante a madrugada. E eu ficava ali operando, era um hotel, então o pessoal estava dormindo, tranquilo lá, e eu lá trabalhando, fazendo tudo para que no outro dia eles pudessem acordar e trabalhar, e que não pudesse ter nenhum tipo, que o sono deles pudesse ser tranquilo. E sempre tinha alguém trabalhando. E é a mesma coisa, Deus trabalha. Enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos em Deus, enquanto nós colocamos o nosso coração em Deus. Havia um plano contra Israel. Havia uma agenda pronta para atacá-los. Mas nós entendemos que os planos de Deus não podem ser frustrados.
E o que acontece depois é que Eliseu pede para que o Senhor fira os olhos daqueles homens, e aqueles homens do exército ficaram cegos. E o rei de Israel fala assim: e aí agora, o que a gente vai fazer? Vamos matar eles? Vamos acabar com isso? Vamos acabar com eles? E Eliseu fala assim: não vai matar ninguém. Vamos fazer o seguinte: vamos dar água, vamos dar comida e bebida para eles e vamos dispensar. Então eles prepararam um banquete, fizeram aqueles homens sentarem. E quando aqueles homens abriram os olhos, eles estavam não vendo uma espada empunhada sobre o seu coração, mas estavam vendo uma mesa repleta. E eles comeram e foram embora. Acabou. E a Bíblia fala que nunca mais, assim, naqueles momentos não teve mais nenhum tipo de situação contrária com Israel. Porém, o cerco volta para a cidade de Samaria. E o que eu aprendo também com isso é que as lutas das nossas vidas, elas continuam. Às vezes nós vencemos um aqui, aí tem outro irmão ali com outra luta. Eu coordeno o grupo de coordenadores da ação social e ali a gente todo dia tem algo para acontecer, tem algo para falar. E além das lutas que nós temos travado ali no grupo, tem as lutas diárias dele, e eu pergunto: e aí, como é que está? Não, a gente está firme, ou a gente está cansado, ou ora por mim, e acontece alguma coisa, porque acontece um livramento aqui, outros acontecem ali, e a vida continua, a trajetória continua. E agora, Samaria é cercada, mas só que existe algo diferente. O rei da Síria, os sirineus aqui, eles fazem um cerco, e fazem com que a cidade não consiga mais ser abastecida. A cidade não consiga mais suprir as necessidades. E as pessoas começam a ficar passando necessidades, a fome começa a assolar. As incertezas da vida começam a ser uma trajetória, uma rotina naquela cidade. E aqui aprendemos que a agenda do inimigo, a agenda do diabo, é simplesmente matar, roubar e destruir. Lógico, eu peguei uma dica com o João lá, 10:10, né? Mas essa é a agenda do inimigo. Eu vou falar a agenda de Deus, mas essa é a agenda do inimigo: matar, roubar, destruir. É a função dele. É ficar no nosso derredor todo o tempo. É ficar ao nosso derredor tentando fazer que o nosso coração seja tragado, para que nós não possamos enxergar o que nós precisamos fazer e acontecer aonde nós estamos, nos ambientes onde nós estamos. E aquela cidade começa a ser cercada e começa a ter um desespero, começa a ter um caos. E uma história interessante que acontece aqui é que o rei de Samaria, ele começa a andar pela cidade e ele escuta algo. E ele começa a ficar um pouco desesperado, porque ele escuta duas mulheres falando assim: olha, nós combinamos algo. Ontem nós falamos o seguinte: para a gente não passar, para não morrer de fome, nós vamos matar meu filho, nós vamos comer o meu filho, e amanhã nós vamos matar o seu filho e nós vamos comer. E assim fizeram. Uma das mulheres matou o filho, elas comeram. No outro dia era a vez da outra e ela não quis, e estava tendo conflito. E o rei chega nesse sentido, ele fala: o que está acontecendo? Existe algo que precisa acabar. E ele vai atrás ali do profeta, e ali ele tem essa instrução, para que nós possamos ter a nossa agenda alinhada com a missão de Deus, uma missão urbana para a cidade. Nós precisamos aprender algumas coisas nesse texto que eu vou colocar agora. A primeira delas é discernir a voz de Deus. Deus está falando? Deus está falando. Quais são os problemas da cidade de Campinas? Quais são os problemas das outras cidades que estão aqui em volta dessa mini metrópole que nós chamamos? Quais são essas necessidades que nós precisamos suprir em Deus? Dentro dessa agenda convocativa de Deus para suprir algo que está fazendo pessoas morrerem espiritualmente.
que Deus está falando no teu coração? O que Deus tem movido no teu coração? Às vezes, quando você está indo para o trabalho, você enxerga algumas situações diferentes e aquilo te incomoda, te dói. Eu costumo dizer, quando eu dou aula sobre missões urbanas, é sobre isso. O que te incomoda da saída da sua casa até o seu trabalho? O que te incomoda? O que te incomoda quando você sai da sua casa e vem para a igreja? Quais são os lugares que você passa? Se você não sabe, ou você sabe, Campinas tem um dos maiores prostíbulos de céu aberto da América Latina. Às vezes nós temos essa conotação, porque nós temos o maior shopping da América Latina, que é o Dom Pedro, todo mundo gosta de ir lá, eu também gosto de ir lá, lazer, gostoso, vai com a família, compra lá as coisas. Mas nós também temos grandes necessidades. E o maior prostíbulo do céu aberto. Está acontecendo eleições aqui e a prostituição está rolando solta lá. Pessoas estão sendo extorquidas. Está havendo tráfico humano. E é aqui na cidade de Campinas. É na nossa cidade, na sua cidade. E que nós, como igreja relevante, nós estamos fazendo. Se nós estamos apenas, ok, nós sabemos, ou nós estamos orando, ou se nós sabemos se tem algo acontecendo lá. E eu vou te falar, tem algo acontecendo lá. Em 2013, nós fizemos parte de uma iniciativa onde nasceu o programa Páginas Novas. E aonde é uma casa lá no meio, aonde tem prostituição, aonde tem tanta coisa, Deus é glorificado lá. E as meninas já conhecem aquela casa, que quando alguma coisa acontece, elas correm para aquela casa. Porque tem alguém que pode trazer a salvação para elas. Mas nós precisamos discernir e começar, Deus, fale comigo. O que eu preciso fazer? Às vezes aquilo que Deus tem falado no teu coração, tem falado no coração de outras pessoas, e aí pode nascer um projeto, pode nascer algo que pode trazer um direcionamento para a cidade. E para que possamos entender que a agenda de Deus, ela precisa ser alinhada com a missão urbana dentro da igreja, nós precisamos aprender que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E mais do que ouvir, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo. Aquilo que o nosso coração tem ardido, aquilo que o nosso coração tem queimado, aquilo que o nosso coração tem olhado. Eu tenho trabalhado ali no Vila Olímpia. E tem pessoas ali que são sedentas pela palavra de Deus, mas elas são absorvidas por tantas coisas, por tantas dificuldades da vida, que elas não conseguem caminhar sozinhas. E precisam de gente ali para estar ajudando. Mas tem tantas outras necessidades, mas nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus nesse tempo. Aqui nós vemos no primeiro versículo, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Então existe uma voz, existe algo acontecendo, existe uma agenda por trás disso e é a agenda de Deus. E a primeira coisa da agenda de Deus que nós precisamos aprender a entender é discernir aquilo que Ele está fazendo, é discernir aquilo que Ele está movendo, é discernir aquilo que Ele está trazendo para o nosso coração como igreja. É isso que nós precisamos entender. Uma segunda coisa que precisamos entender, alinhando a nossa agenda com a agenda de Deus, é saber com quem estamos lutando, qual é o nosso verdadeiro inimigo. Nós vemos aqui no texto que era o exército da Síria, os sirineus que estavam ali cercando a Samaria. Mas só que outros inimigos começaram a aparecer. Quais são os inimigos? O desespero, a fome, a corrupção. Esses são os inimigos que começam a aparecer e nós precisamos saber com quem nós estamos lutando, nós precisamos saber com quem nós estamos mexendo e às vezes nós ficamos parados e nós não fazemos nada. E às vezes nós gastamos energia em lugares ou em lutas que não é para gastar.
que não é para gastar, porque nós não sabemos com quem nós estamos lutando. Porque existe um exército cercando, ok, existe um exército cercando, mas existe um desespero batendo no meu coração, batendo dentro do meu entendimento. Vai faltar isso, vai faltar aquilo, eu não vou conseguir. E você precisa aprender que na agenda de Deus é preciso entender quem é o nosso inimigo, aonde ele quer chegar e como que a gente faz para poder lidar com ele. Esse inimigo era o mesmo que estava afrontando Israel, e de repente Deus levanta um homem, um profeta, um jovem Eliseu, e começa a atrapalhar os planos daquele rei. E é livrado, porque aquele homem tinha o quê? Ele tinha essa agenda com Deus, ele sabia onde Deus estava, ele sabia onde Deus estava trabalhando. E às vezes nós gastamos energia em lugares onde nós não devemos gastar. Nós abrimos guarda para o desespero. Nós precisamos aprender que Deus está no governo de todas as coisas. Os planos deles não foram frustrados a respeito de nós. E é isso que nós precisamos entender. Como eu mencionei aqui, o diabo está querendo matar, roubar e destruir. Mas o que Jesus veio fazer através dos nossos corações e junto com o Espírito Santo é o quê? Trazer vida, e vida em abundância. Se fosse talvez resumir, a agenda de Deus é essa. Para que nós possamos viver vida, ter vida e vida em abundância. Mas nós precisamos saber com quem nós estamos lutando. Às vezes nós estamos lutando, sabe com o quê? Contra o nosso cansaço. E aí a gente não consegue descansar. Aí tudo que a gente vai fazer, a gente coloca, não, porque eu tenho que descansar, não, é porque eu tenho, porque a gente não está descansando direito. A gente não está concluindo aquelas 8, 7 horas que precisa para que nós possamos dormir. Eu faço algo em casa, eu não coloco o celular perto mais da minha cama, eu coloco o celular mais longe. Tento deixar algo para despertar, porque aquele barulhinho daquele WhatsApp fica, você já fica desesperado. Você já fica alucinado, querendo saber o que está acontecendo. Nós precisamos aprender a descansar. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto, e que isso vai alinhar a nossa agenda com a missão de Deus, uma missão urbana, é reconhecer que nós somos limitados. Esses 4 leprosos que Deus usa, Ele traz essa consciência para nós, que nós somos limitados. Os leprosos são aquela classe de pessoas que eles não podiam estar envolvidos com a sociedade. Ou seja, eles eram os excluídos. Então, aonde tinha um leproso, ninguém ficava perto. A gente está passando mais ou menos isso, né? Não pode ficar perto um do outro, né? Ninguém podia ficar perto. Então, aqueles homens e mulheres que passavam por isso, eles eram excluídos da sociedade. E a fala deles é muito interessante, que aqui no versículo 3 fala que havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morremos de fome, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos, se nos matarem, morreremos. Olha a perspectiva desses homens, excluídos da sociedade. Uma sociedade que era para proteger, que era para dar a mão, que era para olhar para eles com carinho, que era para falar assim, olha, nós estamos aqui, nós somos o povo de Deus, vocês estão excluídos, vocês estão passando por isso, mas nós estamos aqui, nós precisamos estar junto com vocês. Não, eles são excluídos. E a igreja acontece a mesma coisa. Nós fazemos isso, independente se é igreja local, se é dentro das nossas casas. Nós excluímos pessoas, nós não queremos olhar para as necessidades delas, porque se alguém bater na nossa porta, e se nós tivermos algo para oferecer, nós não queremos oferecer. E eu falo isso também da minha própria vida, porque antes eu tinha essa coisa no meu coração.
Fecha a janela do vidro do carro. Às vezes eu passo pela cidade de Campinas, existem tantas pessoas pedindo no semáforo, pedindo nos lugares. E o que eu, como igreja, posso fazer por isso? Eles fazem parte dessa missão urbana. Eles fazem parte. Mas quando eu olho para esses homens, eu vejo homens leprosos, vejo homens que estão à margem da sociedade, mas Deus resolve utilizar esses homens para trazer um livramento e para nos ensinar algo. E esse algo que nós precisamos reconhecer dentro da nossa agenda alinhada com Deus é que nós precisamos reconhecer quem nós somos, limitados. O salmista fala que nós somos pó. A nossa estrutura, ela não é nada. Nós estávamos, acho que 2 semanas atrás, tivemos o privilégio de ouvir a Carol, esposa do Curumim, no nosso grupo de artesanato online. E ela trouxe muitas coisas do campo que ela viveu e algo que ela tem vivido hoje. E uma das perguntas que nós fizemos é como que você faz para absorver tanta coisa, porque ela trouxe tanta coisa da Índia, tantas situações, que quando nós transportamos para Campinas, acontecem as mesmas coisas aqui. E uma das perguntas é, como é que você consegue lidar com tudo isso, com essa carga? E através do Espírito Santo de Deus. Porque nosso coração acaba absorvendo, mas a gente precisa entender que nós precisamos ser resposta de alguma forma para essas pessoas. Porque Deus colocou 4 leprosos na agenda dele. Se Deus colocou 4 leprosos na agenda dele, nós precisamos também colocar algumas coisas, alinhar nosso coração. Reconhecer que nós somos limitados não é reconhecer que nós não somos nada. É falar para Deus: Senhor, às vezes eu não consigo, mas o Senhor pode. E o Senhor, eu coloco à minha disposição. Eu tenho uma frase que eu falo assim, que Deus procura corações disponíveis para realizar coisas impossíveis. Às vezes, quando nós começamos a sonhar com um projeto, tanto ele seja missionário quanto para a igreja local, às vezes nós colocamos tudo e falamos assim: nós não vamos conseguir, não vai dar certo. Mas precisamos reconhecer que nós somos limitados e que o que nós não conseguimos fazer, Deus pode fazer por nós. Eu nunca pensei que numa pandemia nós pudéssemos alcançar tantas pessoas na cidade de Campinas com uma cesta básica. De março até setembro, se não me engano, foram mais de 8 toneladas de alimento que nós levantamos nessa igreja. Foram mais de 8 toneladas. Foram mais de 500 famílias que foram abençoadas com uma cesta básica que você e outras pessoas, amigos seus, familiares seus, trouxeram. Reconhecemos que nós somos limitados, reconhecemos, mas quando nós colocamos aquilo que temos na disposição de Deus, nós conseguimos fazer e nós conseguimos transpor as barreiras. Uma outra coisa que nós precisamos alinhar a nossa agenda com a agenda de Deus, nessa missão, é que nós precisamos ter empatia. Ou seja, nós precisamos ter um olhar e sofrer a dor do outro. Às vezes meu celular não parava, porque era tanta coisa, tanta gente mandando mensagem, compartilhando, falando das suas necessidades. E às vezes eu tinha que parar o celular, desligar às vezes e orar e falar: Deus, me ajuda. Envia os seus trabalhadores, envia as pessoas certas, envia aquilo que nós precisamos para atender essas necessidades. Mas precisamos ter empatia, olhar a dor do outro. Jesus nos ensina isso quando ele está no encontro ali com Marta e Maria e a morte de Lázaro. Interessante que quando ele encontra com Marta, Marta fala assim: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele fala assim: Marta, não fique tranquila, ele vai ressuscitar. E isso não conforta o coração de Marta. Simplesmente Marta fala assim: olha, eu sei que vai ressuscitar um dia, já acabou, já morreu. Só que Jesus encontra com Maria, e Maria faz a mesma indagação, o mesmo questionamento: se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Só que a expressão de Jesus é diferente. O que ele faz? O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Ou seja, Jesus, ele se identificou com a dor do outro, ele teve uma empatia. Por mais que Marta trouxe uma mesma indagação, quando ele olha para Maria, ele entende que ele precisava ter esse momento e viver esse momento. Eu estou falando isso porque nos últimos dias nós temos vivido, experimentado pessoas dessa igreja. Não são pessoas que vocês não conheçam, são pessoas dessa igreja que estão passando por necessidades, enfermidade, e que estão no leito de hospital. E o meu desafio, talvez nesse ponto, é trazer uma consciência de que você que tem esse coração desejoso de alguma forma, ajudar a viver a dor do outro e trazer uma esperança. Eu queria desafiar a talvez no próximo ano, ou começar a fomentar isso, um grupo de capelania para atender essas pessoas. Às vezes a demanda está aumentando e nós pastores não damos conta. Mas se você tem esse desejo, se você tem orado, eu desafio, se você não tem orado, eu desafio você a orar. Mas se você já tem orado, já tem uma resposta no teu coração. Nós queremos desenvolver uma equipe de capelania que vá nos hospitais. Que não sejam necessariamente membros desta igreja, mas que sejam pessoas que estão carecendo. Nós estávamos morando em Curitiba, o pastor Beto, lá de Guiné-Bissau, ele veio às pressas de Guiné-Bissau, veio para o Brasil fazer uma cirurgia, ele quase morreu. E ele foi para um hospital lá em Curitiba, e eu estava lá, e o pastor Beto, ele é casado com a minha prima, e eu peguei, não, eu vou lá, fui. Cheguei no hospital, conversei com ele, orei com ele. E é interessante que o leito que estava do lado pegou e falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. Ora aqui por mim. Eu estou sozinho aqui, não tenho família aqui. Orei com ele. Passou isso aí, veio uma outra enfermeira, olha, tem um outro rapaz aqui no quarto, você não pode visitar ele? Posso, vou lá. Fui. É alinhar a nossa agenda com a agenda de Deus. Tenha discernimento da voz de Deus. Saiba com quem você está lutando, com quem você está gastando sua energia. Reconheça que você é limitado. Mas tenha empatia e trabalhe no seu coração para que você possa conhecer e sofrer a dor do outro, chorar com o outro e ver que Deus pode e ainda faz milagres, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e Ele será um Deus eternamente. Quando eu olho para essa situação, eu lembro de Mateus, capítulo 9. E é algo que Jesus nos ensina. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35, que diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Que nós possamos aprender e a entender que a missão urbana dentro da agenda de Deus é essa. Jesus passava pelos povoados, cidades. E é interessante que ele não apenas pregava, ensinava, mas ele via todas as necessidades de curando as enfermidades e todas as doenças. Eu oro para que essa igreja possa ter esse movimento de sair pelas ruas de Campinas, ensinando, pregando o amor de Deus,
e curando todas as enfermidades. E eu coloco essas enfermidades como olhar para as necessidades que nós temos em Campinas. Pessoas que estão enfermas nos hospitais, moradores de rua, prostituição ao céu aberto, crianças precisando ser adotadas, pais de filhos autistas que não conseguem vir à igreja, mudos e surdos que precisam ser impactados pela igreja. Há uma inclusão a respeito dessas pessoas. Que nesta manhã nós possamos aprender que a agenda de Deus ela está aberta e ela conta com você, no nome de Jesus. Feche os teus olhos, baixe sua cabeça. Deus, Ele fala aos nossos corações. E nada do que eu trouxe aqui é algo que você nunca ouviu. Talvez hoje a sua oração seja a oração que Jesus indicou para os seus discípulos. Pai, peça para que os trabalhadores apareçam. Peça que os trabalhadores se apresentem para que essas necessidades possam ser supridas. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos aprender da sua agenda, entender que a sua agenda ela começa discernindo a sua voz. Então fale no nosso coração, para que o nosso coração se envolva, se enganje, se coloque disponível. Assim, Pai, pedimos para que o Seu Espírito Santo nos incomode. Pedimos para que o Seu Espírito Santo nos dê essa visão. Que a primeira igreja batista de Campinas, nessa consciência missionária, possa entender que a agenda dela é tua. Que nós como igreja, dentro da nossa casa, nosso sacerdócio, comece a alinhar a nossa agenda para a sua agenda. Nós sabemos que a agenda do inimigo é roubar, matar e destruir. Mas nós sabemos que a sua agenda é trazer vida e vida em abundância. Mas nós precisamos estar com os nossos corações atentos e disponíveis. Em nome de Jesus.